Glória a Deus, gente. Eu quero falar, assim como o pastor compartilhou, nós estamos num seminário, amém? E eu não sei se você sabe, mas um seminário é um momento onde a gente realmente fala sobre coisas específicas. Então, a minha palavra ela não é bem uma palavra, mas a minha palavra é mais um compartilhamento do que é a corte. Quantos é a primeira vez que você vem num seminário de corte? Levanta a sua mão. Cara, a gente tem uma galera aqui. Bruno, toma vergonha. O Bruno Fernandes, para quem não sabe, o Bruno Fernandes está fazendo corte, está noivo agora. Então, é uma benção esse menino. Primeiro seminário como noivo, mas o 40º como membro da igreja. Glória a Deus. E aí eu quero realmente compartilhar sobre o que é a corte, né? Tudo, a gente vai falar sobre tudo aqui. O que é a corte, de onde ela veio, qual é a diferença entre a corte versus namoro, porque a gente vai falar sobre corte, né? E aí muitas pessoas falam assim, ai mas namoro, meu Deus, você vai falar sobre corte, como assim? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os passos práticos da corte, e a gente vai falar sobre muitas coisas aqui. Então é um bate-papo para que você venha gerar perguntas para amanhã. Porque às vezes a gente chega no workshop e você não tem pergunta, por quê? Porque você não ouviu o que é a corte na essência. Então, primeiro de tudo, eu quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou discipulador aqui nessa rede maravilhosa de jovens aqui de Ribeirão. Tenho meus 27 anos, já estou ficando velho já. Sou casado com essa mulher maravilhosa. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da minha esposa? E esse seminário é muito especial, porque é o nosso primeiro seminário casados. Para quem não sabe, nós nos casamos em agosto do ano passado. Então foi assim, maravilhoso, muito mais do que nós pedimos a Deus, porque o Senhor é um Deus bom, amém? E por ter me dado essa mulher também, infinitamente bom. E aí eu quero falar sobre isso, mas antes de eu começar a falar, eu só queria alinhar as expectativas para a gente não dar espaço para o diabo agir na nossa mente. Né? Isso é muito importante. Eu quero que talvez você chegou nesse lugar namorando, ou você chegou aqui falando, eu quero namorar, não tem um problema, tá? A primeira coisa que eu quero quebrar isso na sua cabeça é que não existe problema nisso, em você estar nessa situação aqui. O que eu quero só deixar muito claro para você é que tudo que nós vamos falar aqui, tanto hoje quanto amanhã, não é no intuito de te atacar. E não é no intuito de falar de que você é menor do que qualquer pessoa pelo fato de você namorar. Mas o que nós estamos fazendo? Compartilhando de uma visão que nós recebemos de Deus, que nós acreditamos que seja o melhor caminho para você. E aí eu quero que você realmente tenha, em primeiro lugar, um senso crítico de analisar o que nós estamos falando, né? Porque nós não estamos aqui para fazer uma lavagem cerebral na sua mente, pelo contrário, nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E a palavra de Deus, ela é poderosa infinitamente mais para ministrar o lugar que eu não posso chegar. Né? Mas eu quero, em primeiro lugar, que você analise tudo o que vai ser feito aqui, para que você não venha falar assim, cara, eu namorava e eu creio que isso vai acontecer, eu namorava e hoje eu decidi pela corte, mas que você tenha uma experiência profunda com Jesus para falar, não foram as pessoas que me convenceram, mas foi o próprio Espírito que ministrou no meu coração. Então, em primeiro lugar, eu quero falar isso para você. Em segundo lugar, eu quero que você tenha um coração e uma mente aberta. É importante que você esteja com o coração. E eu creio que você já está. Porque, de verdade, se você tem a visão do namoro, ou se você está namorando e você está aqui, é que alguma coisa na corte te encanta. Não é possível. Alguma coisa, seja a beleza, seja a santidade, seja, não sei, a história de príncipe e princesa, mas algo te encanta. Ou algo te incomoda. E eu gosto disso também, porque o testemunho é mais poderoso ainda, né? Que a gente ouve a transformação. Amém? Então eu só quero deixar isso claro para você não achar que é algo pessoal contra você. Beleza? Tamo junto? Amém? Você pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. Então antes de começar, eu quero que você abaixe sua cabeça. Vamos orar por essa palavra. Senhor Jesus, Pai, graças te damos pela tua graça, pelo teu favor.
Pai, eu oro para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Pai, enquanto nós vemos realmente, Deus, ministrar aqui cada palavra, eu declaro que haja vida, que haja a presença de Deus. Pai, nós não estamos aqui para falar a respeito de nós mesmos, nós estamos aqui para ministrar a força e o poder do Teu Evangelho, o poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, por isso eu oro nessa noite, que seja uma noite de revelação, uma noite de sabedoria, que a Tua graça, a Tua bondade esteja sobre os nossos corações. Pai, desde já eu repreendo toda artimanha maligna, toda seta na mente, toda confusão na mente, eu declaro seja repreendido em nome de Jesus. Pai, nós te damos espaço, o Espírito Santo seja livre neste lugar para ministrar em cada coração aqui. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aleluias. Gente, eu estou muito animado para essa palavra. Vai ser top. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, abre comigo lá em 1 Tessalonicenses 4. A gente vai ler a partir do versículo 3. Galera do multimídia aí me ajuda na projeção. Ô Sandy, eu não sei se está muito alto, ou eu que tenho a voz muito forte. Você consegue só dar um pouquinho mais? Só para eu me escutar aqui? Por favor. Senão a jornada é grande da minha voz, então preciso guardá-la. Amém? Vamos ler lá. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, diz assim, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, aquela coisa louca que ninguém tem controle. Como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, ou seja, garantimos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Cara, eu amo esse versículo, eu acho ele muito poderoso, porque a gente está falando aqui, em primeiro lugar, do Novo Testamento. A gente não está trazendo o Velho Testamento, onde Deus fala assim, nossa, se você errar, eu vou castigar, 7 dias fora do arraial, vai ter que queimar cordeiro. Não, isso daqui é Novo Testamento. 1 Tessalonicenses está no Novo Testamento, Jesus já morreu, o Espírito Santo já veio, os discípulos estão lá anunciando o Evangelho e a palavra do Senhor é essa. Então essa noite, na verdade, o que a gente quer compartilhar é nada mais do que a vontade de Deus para a sua vida. A gente quer falar sobre aqui esse caminho que Deus nos chamou. Né? A gente quer falar desse caminho que Deus nos chamou, não para a imoralidade sexual, mas para a santidade. O Senhor nos chamou para viver uma vida santa, uma vida pura, porque essa é a igreja que o Senhor vai buscar, uma igreja sem mancha, uma igreja pura, sem mácula. Né? Eu não sei se você sabe, mas o Senhor, quando Ele vier nos buscar, Ele quer encontrar isso. E o relacionamento, a sua vida relacional, a pessoa com quem você vai se casar, a maneira como você vai se preparar para o seu casamento, precisa refletir isso. Precisa refletir o caráter de Cristo, precisa refletir quem Cristo é. E essa é a corte nada mais é do que uma maneira de refletir quem Cristo é. Né? Refletir o caráter de Deus, os atributos de Deus, quando você se relaciona com uma pessoa. E aí essa noite a gente vai realmente bater um papo. A gente vai bater um papo aqui para colocar em prática, como que a gente pode fazer para colocar em prática tudo isso que Tessalonicenses está nos fazendo. Como que a gente pode ser santo, como que a gente pode ser puro, como que a gente pode fugir da imoralidade sexual. E aí, para a gente falar sobre tudo isso, em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre da onde surgiu a corte. Né? Talvez você está aqui e você fala, eu só escuto falar, e corte. Mas da onde surgiu? Eu quero te falar que não foi uma coisa que surgiu da nossa cabeça. Né? Não surgiu assim, o pastor Rez um dia, brilhante, estava lá, corte, que nome legal. Vamos colocar isso aí, um nome para a gente se relacionar. Não. Na verdade, nós recebemos uma direção, foi uma palavra de Deus, a respeito do nosso pastor Naor. Para quem não conhece, o pastor Naor, ele era o líder de jovens da rede de igrejas que nós fazemos parte. E ele, lá nos anos 2000 e tanto, se eu não me engano, ele sentiu de Deus de que essa era uma maneira mais próxima da Bíblia de nos relacionarmos.
E aí, quando ele teve essa palavra de Deus, tudo, ele pegou essas visões de alguns outros lugares também, ele começou a colocar essas visões nas outras igrejas. Foi aí aonde nós, como IBAV Ribeirão, temos grandes homens de Deus que fizeram parte dessa igreja, já foram enviados, que eu me orgulho muito de contar da história deles, e que fizeram corte. Um deles é o pastor Jeremias, que é irmão da Laine. Ele foi pastor nessa igreja e ele fez corte. Ele foi a primeira pessoa a trazer essa visão para essa igreja. Outra pessoa que fez corte foi o pastor Léo, também irmão da Laine, que fez corte nessa igreja e continua a visão como pastor aqui. E agora, nosso amado pastor Regis, que é primo da Laine. Que família boa, né? Coisa boa. E aí o nosso pastor agora também encabeçado por Deus de manter essa visão. Né? Então a corte ela não nasceu do nada. A corte ela veio do nosso pastor Naori e nós estamos replicando essa visão. Então a corte ela surgiu mais ou menos nisso. Né? E é engraçado que você fala assim, Mateus, então, mas que coisa idiota, um homem, veio de um homem, ele pensou nessa visão da cabeça dele, ele estava lá sem fazer nada e pensou, um nome, corte, não. O que eu quero te trazer é princípio bíblico para isso, porque a gente aqui está falando da palavra de Deus, e nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Né? Então, se você pode analisar comigo, em primeiro lugar, a Bíblia não fala de namoro. A Bíblia não fala, a Bíblia não aborda o namoro, pelo contrário, a Bíblia cita diversos relacionamentos de pessoas que se santificaram e deram o seu primeiro beijo ali no seu casamento, ou tiveram a sua primeira relação sexual quando casaram. A Bíblia não diz de casos, de casais que tiveram relação sexual antes do casamento, pelo contrário. Um exemplo muito claro é Jacó e Raquel. Jacó trabalhou 14 anos para casar com Raquel. Ele trabalhou 7 anos, se casou com ela, depois mais 7 anos ele trabalhou para o pai de Raquel para poder se casar. E aí o que fala disso? Que a corte nada mais é de que uma maneira de guardar o coração. Uma maneira de você se guardar. Por que eu falo isso aqui? Quando o exemplo de Jacó e Raquel. Quando Jacó trabalha por Raquel, nada mais é do que ele está mostrando para o pai de Raquel, que é basicamente assim que funcionava os relacionamentos antigamente. O homem chegava e ele dava um dote, mais ou menos assim. Ele mostrava de que ele era digno de se casar com a filha do homem, né? Então era basicamente isso. Não era essa várzea que é hoje. Eu chegava na Júlia e falava assim, e aí, menina, você quer me pegar hoje? Não era essa coisa louca. Chegava assim com essa cara minha aqui, seduzente. Chegava e falava assim, e aí, será que rola? E um beijinho, partiu o quarto, vamos pra minha casa, tô sozinho lá. Não era, gente, essa loucura. Né? Não era essa loucura assim de, tô curtindo você tá me curtindo, não tem nada a fazer, vamos morar junto? Não era, gente. Não era. Primeiro que a galera tinha o que fazer, a galera trabalhava pra caraca. Entendeu? E outra que as pessoas, os pais valorizavam, os pais guardavam os filhos. Então, para você que é pai e tá me ouvindo, o pai ele tem esse papel de guardar os filhos, proteger os filhos. Né? Então, é assim que funcionavam os relacionamentos antigamente, gente. Se chegava um Zé Mané lá, por exemplo, né? Supondo, chegava o pai da Júlia, eu aqui, Zé Mané, não tinha trabalho, não tinha nada, chegava para casar com a Júlia, o pai dela ia me sentar porrada, falar, vai trabalhar, velho, o que você quer? Entendeu? Então era assim, as pessoas elas tinham respeito uma pelas outras. Né? Então Jacó, ele trabalhou por Raquel, ele ali mostrou que ele era digno. E aí, beleza, a gente entendeu a história da corte, entendemos exemplos na Bíblia sobre a corte, mas a sua pergunta pode ser, Mateus, mas de fato o que é a corte? Eu vim aqui para ouvir o que é a corte, eu estou cheio de dúvida, minha cabeça está em crise, falam de corte, eu não sei por onde começar, o que eu devo fazer? Sei lá, tô voando nas paredes, tô que nem o Homem-Aranha, saltando de prédio em prédio, só tomando água gelada de banho, mas o que é a corte? Eu preciso entender. E aí eu quero falar para você o que é a corte de fato. Né? E aí a gente vai falar sobre alguns pontos, mas em primeiro lugar eu quero dizer que a corte não é um conjunto de regras. Primeira coisa que eu quero quebrar isso na sua cabeça, é raso demais você pensar que corte é sobre o que pode e o que não pode fazer. A corte não é um conjunto de regras, né? A corte é um caminho de santidade que ao invés de nos separar de Deus, ele nos leva para mais próximo de Deus. E gente, eu estou falando isso como quem viveu essa experiência maravilhosa.
como quem passou 2 anos e 9 meses em corte, sem beijar a boca da Júlia. Eu estou falando não como tipo alguém que lê um livro, mas como quem viveu, sabe? Então, eu quero falar para você, a corte não é sobre regras. A corte não é sobre você vai sair daqui falando assim, Mateus, eu posso e não posso fazer. E eu sei que vocês querem saber o que pode e o que não pode. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar o porquê que a gente não beija na boca, o porquê que a gente não dá a mão, porquê que a gente não dá presente fora de época, porquê que a gente não sai sozinho. Mas eu quero te dizer que tudo isso é raso demais. Tudo isso é raso demais comparado à beleza de poder contemplar a santidade de Cristo e viver a santidade de Cristo na prática. Gente, não tem nada mais santo do que você esperar por alguém em prol de algo muito melhor. Sabe, essa é a beleza da corte, é um caminho de santidade, é um estilo de vida. É igual eu estava assistindo o podcast, vou chamar assim, do Bruno e da Sandy. E, cara, o Day perguntou para ele, falou, Bruno, para você o que é a corte? Ele falou assim, cara, a corte é um estilo de vida. Porque corte não fala de, tipo assim, eu vou entrar em um relacionamento e agora eu não vou beijar, não sei o quê. Gente, corte começa muito antes. Começa agora. Você pode estar me ouvindo aqui, você tem 13 anos. A corte começa agora. O seu processo de santidade, o seu processo de se guardar, o seu processo de crer que Deus tem algo melhor para você daqui a 10 anos. Essa é a corte. Sabe, a corte é você falar assim, eu tô 13 anos nas costas. Falar, meu Deus do céu, vou esperar 10 anos para beijar na boca. Cara, você vai esperar 10 anos. Porque quando o beijo você desce, fala assim, meu Deus do céu, não sei se o céu desceu ou se eu que subi. Gente, é a vida, sabe? Você contar e falar, ainda que os tempos difíceis chegarem, eu vou perseverar. Essa que é o padrão de santidade, essa é a corte, gente. Sabe, o principal propósito da corte é guardar o seu coração. A Júlia vai compartilhar um pouco mais depois sobre a corte versus namoro, mas, gente, o que eu conheço de gente destruída porque namorou com um, namorou com outro e saiu abarrotada a ponto de fazer terapia para se curar emocionalmente. Gente, a corte é maravilhosa, eu amo. E aí, o principal da corte é guardar o seu coração, jovem. Sabe, a gente não está aqui para te impor uma regra, a gente não está aqui para falar assim, você tem que fazer porque isso é bom e eu que mando e pronto, acabou. Gente, a gente quer que vocês façam porque a gente ama vocês. A gente tem prazer em fazer isso daqui. A gente tem prazer em cuidar de cada um de vocês. É por isso que é como um pai, sabe? Eu vejo, eu tenho uma sobrinha, a Antonella, e o meu irmão, ele faz tudo por aquela menina. A minha sobrinha tem uma porção de brinquedos. Porque meu irmão compra brinquedo toda hora pra ela. Ela quer ir no... É igual eu como tio, né? Ela fala assim, tio, eu quero um McDonald's. Eu falo, vamos, filha, vamos lá no Mac. Por quê? Porque eu amo ela. E é a mesma coisa, sabe? Gente, a gente ama vocês. A gente não quer que você faça porque você foi obrigado. Mas a gente quer porque a gente crê. Gente, eu tenho profunda certeza, 100% certeza, de que a corte é o melhor caminho. E eu vou sempre bater nessa tecla. Porque eu volto a falar isso, eu vivi isso. Sabe? E a Júlia, ela namorou antes e ela viveu a corte. E se você perguntar para ela, ela vai falar, cara, eu sei que a corte é o melhor. Sabe? Então é nisso que nós cremos. Então o principal propósito da corte é guardar o seu coração. E aí continuando, Mateus, o que é a corte? É um relacionamento com propósito. Não é um relacionamento tosco por aí, sabe? Eu vou ficar com a Júlia, não tenho plano de casar, não quero fazer faculdade, eu vou viver de videogame o dia inteiro, vamos fazer o que a gente quiser. Não, e se der certo a gente vê. Gente, a corte tem propósito. Porque nós cremos, em primeiro lugar, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, primeira coisa que eu quero te falar, se você está olhando por alguém, porque a pessoa... E, gente, com todo respeito, a gente está num ambiente para falar sobre relacionamento. Então, a gente vai ter essas conversas abertas. Se você está olhando para fulaninha de tal porque ela é bonitinha, porque ela é legal, ou se você está olhando para o menininho de tal porque ele é bonito, porque ele é legal, cara, já está errado. Porque a corte precisa surgir através de um propósito. Sabe, o propósito do quê? De anunciar o evangelho. Às vezes você não sabe o seu chamado, mas Gente, primeiro propósito central do evangelho, anunciar quem Cristo é. Sabe, então a gente precisa realmente entender, Deus nos formou com um propósito. Deus nos gerou nessa terra para ter um propósito. Então nós cremos que a corte tem um propósito. E aí você pode falar, Mateus, Deus tem uma pessoa específica para mim? Minha opinião, eu não creio nisso. Não creio que Deus tenha uma pessoa específica. Por exemplo, assim, se eu não me casasse com a Júlia, não haveria qualquer outra pessoa na terra que eu poderia casar.
O que eu creio é que Deus une propósitos. Então, por exemplo, eu tenho chamado pastoral. E a Júlia, ela tem essa convicção de que ela nasceu para ser uma mulher de um pastor. Então já começa por aí, os nossos propósitos, eles batem. Nós temos conexão nisso, então nós precisamos entender isso, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, mas você tem o seu livre-arbítrio. Né? Vai ser uma 100% garantia do tipo, pô, então eu vou casar certamente com uma pessoa que tem um propósito igual ao meu? Não, quem vai decidir vai ser você. Mas a vontade de Deus é que você se case com uma pessoa que tem um propósito igual ao seu, amém? O que é a corte? Uma amizade aprofundada. Né? A amizade aprofundada, gente, não fala de relacionamento tóxico. Ninguém é dono de ninguém na corte. Essa é a primeira coisa. Eu não sou dono da Júlia até o momento que eu casar com ela. Sabe, os donos da Júlia até ela casar comigo têm nome, Simone e Isaac, que são os pais da Júlia. Né? Então a corte é uma amizade aprofundada. Nada mais do que é. Eu vou começar a conhecer a Júlia de uma maneira mais profunda. No sentido de começar a conhecer o que ela pensa de vida, o que ela pensa de sonhos, o que ela pensa de ministério, o que ela pensa de trabalho, o que ela pensa se os nossos sonhos batem, se os nossos objetivos batem. Isso é uma amizade aprofundada. Amém? De novo, a corte não é um conjunto de regras. Né? As regras elas são importantes sim, para guardar o seu coração. Porque nós sabemos que em nós não habita bem nenhum. Então as regras elas funcionam para isso. Mas eu quero trocar essa palavra regras por aquilo que convém e aquilo que não nos convém fazer. Porque quando você entende assim, pô, regra é aquilo, cara, se eu passar no farol vermelho e passar ali, eu vou ser multado. Agora, as regras, elas são assim, existe uma penalidade se você não cumpre. Cara, a corte, se você, não é uma questão de regra, tipo assim, pô, se eu beijar a Júlia durante a fase da corte, eu vou ser punido pelos meus pastores, não sei o quê. Gente, isso é raso demais. A gente tem que entender o quanto esses comportamentos nos afastam da presença de Deus. Então é aquilo de o que nos convém e aquilo que não nos convém fazer. Amém? E aí aquilo, por que não é um conjunto de regras? Porque, gente, de novo, aquilo que nos convém fazer. Então você fala assim, pô, Mateus, por que a gente não beija na boca? Porque, gente, não nos convém fazer. Não nos convém fazer por quê? Porque, gente, vamos falar de adultos agora, adolescentes, pessoas aqui que estão num relacionamento. E que estão num seminário de relacionamento. É impossível você beijar na boca de alguém e ficar por aquilo mesmo. E você não querer dar uma passadinha na mão, você não querer dar um agarrãozinho, você não querer sentir o corpo, você não querer algo a mais. Vamos falar a verdade? É impossível você beijar na mão por vários meses e não querer ter relação sexual. É impossível. Porque, gente, beijar na boca e ter relação sexual, né? Porque, gente, você junta a fogueira ali, vê uma fornalha, uma coisa louca. Então, por que não convém fazer? Porque para guardar o seu coração. Porque a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. E é nesse lugar que nós precisamos entender, amém? Buscar a santidade como estilo de vida, não como intuito de usar. Isso fala do quê? De que a corte é um relacionamento à maneira de Deus. A corte não é um relacionamento à maneira do pastor Regis, à maneira da Laine, à maneira da Débora, a minha maneira. Não, é a maneira de Deus. E isso fala de buscar a santidade como estilo de relacionamento. Sabe, não tipo assim, pô, eu vou ser santo de vez em quando. Não, mas ter uma vida em santidade. Uma vida de falar, Deus, eu quero ter olhos de santidade, eu quero ter palavras de santidade. Eu quero me relacionar de uma maneira santa. Sabe, essa é a corte. Amém? E aí agora eu quero chamar essa mulher incrível para falar sobre a corte versus namoro. Agora a gente vai jogar os dois na mesa e falar, o que está acontecendo? Ai, misericórdia. Intercessoras de plantão, comecem aí suas orações. Tá dando para ouvir? Que estranho. Gente, tô morrendo de vergonha, eu nunca fiquei aqui em cima. Mas, amém, parece que eu tô falando bem baixinho. Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar um pouquinho pra vocês sobre a corte versus namoro, eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas antes de falar, né, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos e eu estou casada com o Mateus há quase um ano. Só que antes de começar a corte, antes de fazer a corte, eu vivi um namoro. E aí, começou já tudo errado porque eu tinha, pros meus 15, 16 anos, não tinha maturidade nenhuma. Segunda parte errada, fazia tudo escondido.
Minha mãe, minha mãe achava que era uma amizade, mas no fundo ela sabia que não era. E aí foi assumindo aos poucos, e aí se desenvolveu um namoro. E durou mais ou menos 1 ano e 2 meses esse namoro. E uma coisa que eu queria falar pra você que namora, que nem o Má falou. Não se sinta acusado, sabe? Não pense que, estão falando aqui é pra me atingir diretamente. Porque eu vim em 2 seminários de corte enquanto eu namorava. O primeiro, eu estava totalmente fechada. Eu falava, não, eu tô aqui porque se eu não vier, a Isabela vai ficar falando, não, então eu vou ir. Aí tudo que falava, eu ficava assim, não concordo. Nossa, acho que nada a ver. O segundo já foi diferente. Eu estava namorando, só que eu estava num tempo de oração com o namorado. E a gente estava realmente para entender os tempos de Deus, porque aí eu já estava por volta de 17 anos. E aí você vai criando um pouco mais de juízo. Eu falei assim, não, vamos ver se é de Deus mesmo. Então eu vim totalmente aberta. E aí, gente, Deus não só mudou a minha mente, mas Deus transformou o meu coração. E não apenas isso, mas o Senhor mostrou naquele dia para mim qual era o meu propósito. E desde aquele seminário de corte, eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida, realmente. Até me emociona falar, porque por mais que eu namorava, dentro de mim eu tinha um desejo de fazer corte. E às vezes eu via o pessoal fazendo corte e eu falava assim, Deus, eu queria fazer, mas eu já estraguei tudo. Eu falava. Eu sempre pensava nisso. Só que um dia o Senhor transformou a minha vida. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. E Deus me deu uma direção, me deu um destino, me deu um propósito. E eu vivo debaixo desse propósito até hoje. Amém? Então, abre seu coração. Você não tem nada a perder. Ou você sai daqui e continua namorando, tudo mais. Ou você vai sair daqui do jeito que Deus te tocar. Então, abre o coração e vamos lá. E aí eu vou falar um pouquinho da corte versus namoro. E eu vou apontar aqui algumas coisas, e a primeira é, o namoro, ele te leva a uma intimidade, mas não necessariamente a um compromisso. Então, o namoro, ele não tem um prazo de validade. Tem gente que namora 2, 4, 6, 10 anos. Eu tenho uma tia que ela namora há 17 anos. E aí mas é namoro, porque não casou, é namoro. E aí, já tem filho e tudo, mas tá 17 anos namorando. E aí, tem uma amiga também, assim, da minha mãe, que eu jurava que tinha casado. Tá há 22 anos e nunca casou. Então, assim, o namoro não necessariamente, ele te leva a um compromisso de finalizar em um casamento. A corte, não. A corte, ela tem um prazo de validade. Ou ela acaba porque realmente não era pra ser, ou ela acaba em casamento. Só que tem um prazo de, no máximo, 3 anos. Então, não pense assim, eu tenho 16 anos, mas eu quero casar com 25, vou ficar 9 anos em corte. Não existe isso, tá? Só pra te avisar. Então, a corte, ela tem um prazo. E que nem eu falei, o namoro, ele pode te levar a uma intimidade, mas não ao compromisso. E quando você tem intimidade com alguém sem ter um compromisso, isso é defraudação. Porque você está se relacionando com uma pessoa sem ter um propósito de casar com aquela pessoa. Então, quando eu comecei a namorar, eu tinha 15, 16 anos. Mas eu não pensava em casar com 15, 16 anos. Eu pensava em me casar com 22 anos. Mas eu ia ter que ficar namorando 6 anos para casar ainda. Só que assim, quando eu namorava, nós não falávamos sobre casamento. Porque o namoro é assim, você começa e é muito confortável, sabe? Você tá ali com a pessoa, você fica com a pessoa, mas você brigou, cada um vai para sua casa. Oxe, quando a gente resolver, a gente volta a ficar junto de novo, assim. Ele não tem esse compromisso. A corte, não. A corte, meu amigo, você brigou, você vai resolver. Porque é só bate-papo. Então, quando eu e o Matheus, a gente brigava, teve uma vez que a gente brigou, aí eu tava sentada assim, eu falei, eu vou embora. Aí ele falou, você vai ficar. Eu fiquei, eu vou embora. Aí ele, você vai ficar. Eu falei, então vamos conversar. Porque não tá legal desse jeito. E aí, a gente conversa e resolve. E aí, a cada conversa, você sai ali, sabe, se sentindo mais íntimo da pessoa, mais conectado e sentindo que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque eu lembro que eu e o Matheus, a gente teve uma briga quando a gente tinha 9 meses de corte. A gente fala que foi uma gestação, assim, da corte, mas que ali nasceu algo. Porque a gente lembra disso até hoje. Marcou a nossa vida, aquela briga, porque eu vi que eu era uma pessoa, por mais que eu era muito faladeira, eu era muito fechada. E eu não conseguia dar uma abertura para que o Matheus entendesse de algumas coisas que tinham acontecido comigo. Então, a corte é bate-papo, sabe? A corte você gasta tempo ali orando, conversando com a pessoa e vai trazendo a real intimidade. Porque você pode, às vezes, ser muito íntimo da pessoa fisicamente, mas você não conhece ela de verdade, quem ela é por dentro.
Amém? E ainda falando sobre defraudação, agora eu vou falar pra você, hein, ó. Brincadeira. Mas, ó, uma coisa. Se você tem uma amizade onde você... é muito meu amigo, muito minha amiga. Aí eu almoço na casa dele, chamo... o pai e a mãe dele são como os pais pra mim, sabe? A gente conversa por horas no WhatsApp. Eu posto foto no Instagram, mas a gente é só amigo. Você tá defraudando essa pessoa. Sabe por quê? Porque isso não vai durar por muito tempo. Amigos, a paixão te pega de um jeito, assim, é muito rápido. Você acha que você está só na amizade, mas você já está gostando daquela pessoa. Então, não existe isso de, a gente é melhor amigo, eu durmo na casa dele, ele dorme na minha casa, a gente posta foto junto e tudo mais. Mas você não quer nem ter relacionamento com aquela pessoa? É defraudação. Porque, que nem o Matheus falou, a corte é uma amizade aprofundada. Amém? O segundo ponto é... o namoro tende a pular a fase da amizade de um relacionamento. Então, o namoro é mais ou menos assim. Eu começo a sentir... Você fica rindo, pastor? Eu tô falando, o pastor fica rindo, gente. O namoro, ele pula essa fase. Porque assim, você começou a gostar da pessoa... ao invés de você ir conhecer mais ela, você fala assim, não, vamos namorar então, a gente se conhece melhor. E aí, aquela fase da amizade, você pulou. Na corte não é assim. A corte eu comecei a observar a pessoa. Falei, nossa, ele acho que tem o mesmo propósito que o meu. Nossa, ele falou uma coisa sobre família que eu concordo plenamente. Nossa, acho que eu estou começando a sentir algo por aquela pessoa. Aí você vai entrar em uma amizade aprofundada. E aí você vai gastar tempo para conhecer aquela pessoa. Conhecer as qualidades, os defeitos. Porque se tem uma coisa que é difícil de você ver no namoro, quando você está apaixonado, é defeito. Um menino não toma banho, não corta as unhas, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Aí você fala, é meu príncipe. A menina não quer saber de nada, não quer também trabalhar, fala que não quer, nossa, não depila a perna, nada. Você fala, é a mulher de Deus pra minha vida. A paixão, ela te cega por completo. Mas na corte é tudo um processo. Vai indo de glória em glória o negócio, sabe? Você vai de pouquinho em pouquinho. E aí, o que é muito legal também, é quando você tem um acesso, assim, à sua liderança. Porque, no caso... a minha líder é a irmã do Matheus. Então, aí que o bicho pegava. Que aí, dizia que ela falava, porque o Matheus é assim. Porque o Matheus é desse jeito. Então, mesmo que você não quer ver, o pessoal vai falar. Então, isso que é o legal da corte, sabe? Porque você tem aquela intimidade primeiro. Aquela amizade, primeiro. E aí vai se construindo realmente uma intimidade com aquela pessoa. Então... quando o relacionamento ele é baseado apenas na atração física, quando acabar isso, aí o seu olho vai abrir de verdade e você vai ver quem é aquela pessoa. E aí tem estudos que falam, que a paixão dura em média 2, no máximo 3 anos. E aí que vem o amor. E é muitas vezes nessa hora que o pessoal, vai embora. E aí começa a falar, nossa, mas ele não era assim. Sempre foi assim, você que não viu. Mas não fazia isso, sempre fez isso, você que não viu. Entendeu? E aí a corte não é uma construção, sabe? É na amizade. Teve uma vez que o Matheus teve uma briga, porque o Matheus é assim, ele não é... Nossa, gente. Quando a gente fez o teste de temperamento, ele tinha 6% de melancólico. Eu fiquei morrendo de medo. E ele era 65% colérico e 6% melancólico. Eu falei assim, gente, com quem eu tô me metendo? Fiquei preocupada. E aí, quando a gente teve uma briga, porque eu perdi meu anel de noivado. Deixei no colo, caiu no bueiro, chorei horrores. E eu fiquei assim, porque não, eu fiz uma história. Eu falei, não, eu quero tirar meu anel dos 15 anos, porque quando eu receber meu anel de noivado é uma transição da mocidade para a vida adulta. Perdi o anel. Aí, na hora o Matheus não falou nada. Eu comecei a chorar. Ele não falou nada. A gente estava no compromisso, terminou o compromisso, e ele sem falar nada. E eu já tremendo assim por dentro. Aí, vimos que não estava legal a situação, fomos conversar. Só que aí, o que eu fiz? Já tinha chegado em casa, eu mandei pelo WhatsApp. Só piorou tudo, porque o WhatsApp, misericórdia. Quando você fala A, a pessoa entende B. Não tem como conversar pelo WhatsApp. Aí a gente se juntou para conversar no outro dia. Aí eu falava assim para ele, você tá bravo por causa do dinheiro? Aí ele falava, eu tô bravo por causa do sentimento do anel. Aí eu, é pelo dinheiro. Aí ele, pelo sentimento. Aí eu, Matheus, é o dinheiro. Aí ele, tá bom, Júlia, é o dinheiro. Porque eu trabalho, deve você perder o anel. Então, na corte, você conhece. Por quê? É conversa. Não
namoro, você fica lá, ai, meu bem, eu perdi o anel. Aí a pessoa tá, mas me perdoa, você dá um beijinho aqui, a pessoa fala, ai, tudo bem. Mas dentro dela tá com uma raiva, e na corte não tem isso, tem que conversar. Então, na corte, você realmente cria uma intimidade com a pessoa e tem essa fase de amizade, amém? Mais um tópico aqui, que vou correr. Você comeu quase todo o meu tempo? Que fala assim, o namoro, geralmente, ele confunde o contato físico com o amor. E hoje é muito que a gente vê no mundo. As pessoas acham que sexo é amor. Mas quantas pessoas você conhece que vai pra noitada, fica com várias pessoas, tem relação sexual com várias pessoas, mas não ama nenhuma delas? Então a gente nunca pode colocar isso na mesma balança. Porque são coisas completamente diferentes. Sabe, o contato físico, você ali ficar abraçando, beijando a pessoa, não mostra que você ama ela verdadeiramente, sabe? Que isso é amor. Porque senão, olha quantas pessoas que traem umas às outras. Então, realmente, o amor, ele começa a ser construído através de uma intimidade verdadeira. Quando você conhece realmente o coração daquela pessoa. Sabe, quando eu namorava, nós tínhamos contato físico, mas aquela pessoa ela não conhecia de verdade o meu coração. Porque eu sou muito difícil para me abrir realmente. Eu falo pra caramba, mas pra eu falar realmente o que eu passei é com poucas pessoas. Então, com aquela pessoa eu não tinha esse contato de falar assim, olha, eu passei por isso, eu tenho medo disso, eu não gosto disso. E muitas coisas eram camufladas. Na corte, o Mateus, ele nunca teve contato físico comigo, só que ele sabia tudo o que se passava no meu coração. Durante a corte, assim, eu abri algumas coisas, porque também você não vai abrir a sua vida inteira. Mas quando a gente deu o passo do noivado, que eu falei assim, não, esse realmente é o homem que eu quero me casar e passar o resto da minha vida, aí ele ouviu muitas coisas. Ele conheceu os meus medos, ele me ajudou a enfrentar muitos dos meus medos, sabe? Eu tinha muitos traumas, eu tinha passado por muitas coisas que me geravam muito medo. Eu tinha muito medo de me casar, eu tinha muito medo de constituir uma família, porque eu morria de... O medo que eu tinha terrível era de traição. Nossa, eu falava, meu, e até hoje eu falo, se me trair ele vai morrer, porque eu já deixo bem, eu já deixo bem explícito assim, para não correr o risco. Mas hoje eu não tenho mais aquele medo, são coisas que foram vencidas na minha vida. Então, na corte a gente não tinha um contato físico, mas o Mateus ele sabia, num olhar ele sabia o que eu estava pensando, porque você começa a passar tanto tempo com aquela pessoa, você tira tanto tempo para conversar com ela, que as coisas vão ficando tão naturais e é completamente diferente, gente, é muito bom. E o último aqui, para eu passar de volta para o mar, é que em muitos casos, o namoro, ele tira a atenção do jovem da sua principal responsabilidade, que é de se preparar para o futuro. Então, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a corte, eu tinha 15, 16 anos. Estava no ensino médio, fazia cursinho. Tem cabimento eu ficar... eu estava me preparando para a faculdade. Ficar, tipo, com namoro, e não dava para conciliar as duas coisas. Porque eu lembro que, assim, de manhã eu estudava... De tarde eu fazia cursinho e de noite às vezes fazia inglês. O que eu fazia? Um dia eu matava a escola, outro dia eu matava o cursinho para ficar com a pessoa. Porque você não consegue conciliar. Então você começa a abrir mão de coisas que não é para você abrir mão naquele momento. Sabe, se você está na preparação para entrar numa faculdade, foca nisso. Sabe, se você está querendo entrar na faculdade, foca na faculdade. Entendeu? Se você, por exemplo... se você está numa fase assim, eu quero começar a ganhar mais, sei o quê, se dedica no seu trabalho. Não deixa que, sabe, o namoro, o relacionamento roube você das fases importantes da sua vida. Entendeu? Então, eu lembro que como eu comecei o namoro, que eu falei, eu fazia cursinho, eu não conseguia conciliar as duas coisas. E eu estava apaixonada. Então, eu abria mão do que fosse preciso para estar com a pessoa. Então, realmente, às vezes eu deixava de ir para o cursinho, eu voltava na escola. E o pior, tudo isso ia minha mãe saber. Mãe, você tá vendo aí? Perdoa, o Senhor é meu bom amigo. E aí, pela graça de Deus, eu ainda consegui passar na faculdade. Mas aí, quando eu entrei em corte com o Mateus, eu já tinha terminado a faculdade. E aí, depois de um ano, eu quis entrar em outra. E aí, eu fiquei bem assim, ele falou assim, Ju, pensa bem, que se você entrar, não é pra você desistir, hein? Aí, eu já fiquei, eita, aqui o negócio é sério, é diferente, né? Aí, eu lembro que um semestre, nossa, foi muito difícil. E eu falei, não, eu vou trancar. Eu vou sair fora. Aí ele falou assim, você não vai trancar, não. Aí eu falei, eu vou trancar sim. Aí ele, não vai? Aí ele falou assim, porque você não vai ser daquelas que retrocedem. Se você começou, você vai terminar. E eu falei, caraca, como que é diferente?
Sabe por quê? Que nem eu falei, o namoro, ele não tem um prazo de validade. Ele não te dá um prazo. Então, ele também não te traz uma responsabilidade. A corte, não, você já tem um prazo. Cara, se eu realmente quero me casar com essa pessoa, eu tenho no máximo 3 anos. Então, você pega esses 3 anos para investir. Quando eu fiquei noiva do Matheus, eu não sabia cozinhar. Aí eu falei assim, eu não posso tirar o Matheus do conforto da casa dele, do conforto da comida da mãe dele, e chegar e falar, vamos comer miojo todo dia. Não tem como. Então, começa uma preparação, começa um amadurecimento. O Matheus, a mesma coisa. Quando a gente entrou em corte, ele era estagiário. Mas ele não se confortou em ficar somente como estagiário. Por quê? Porque se a gente se casasse com ele sendo estagiário, a gente ia comer miojo todo dia. Então, ele começou o quê? Correr atrás, de uma promoção. Começou a correr atrás, começou a se especializar, terminou a faculdade. Então, não deixe que um relacionamento ele venha roubar você do que realmente é importante para aquele tempo. Mas, sabe, coloque diante de Deus, porque o Senhor ele vai te mostrar o tempo exato quando for para você entrar. Porque eu falo por mim, por mais que eu orava pelo Matheus, eu não me sentia pronta para entrar em corte. Eu orava por ele e falava, Deus, eu sinto. Quando eu parava, falava, não, vou parar de orar. Eu não sentia de parar, até que um mês antes, Deus me encurralou na parede de um jeito, que eu lembro que a minha oração foi assim, falei, Deus, se eu vou para entrar em corte, tá tudo certo, tá tudo bom, pode entrar. E eu nem imaginava, eu falava, eu sei que o Senhor vai mover céus e terras e vai dar certo. Deu um mês e eu entrei em corte, porque o Senhor, quando é tempo de você entrar no relacionamento, você pode ter certeza que Deus vai falar com você, sabe? Mas se você não sente paz, sua liderança não sente paz, irmão, segura mais um pouco, sabe? Ninguém quer que você fique sem casar a vida inteira, não, que você fique velhinho, ancião, solteiro, não é nosso interesse. Então, foque naquilo que o Senhor tem para você e não deixe que você venha ser roubado nos tempos que o Senhor quer que você invista em conhecimento. Amém? Então... Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, gente. Eu não sei você, mas eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Eu tô várias vezes querendo chorar, assim, tá forte demais. Eu quero continuar aqui falando agora sobre a corte na prática, né? A gente quer trazer um pouco sobre... A Ju comentou, eu trouxe um pouco o que é a corte, mas eu quero falar sobre o que é a corte, quais são as etapas, rapidinho, para a gente conseguir terminar. Bom, vocês são jovens, né? Então vai dar tudo certo. Gente, falando da corte na prática, falando assim, agora, Matheus, beleza, eu entendi qual que é a diferença entre a corte e o namoro, eu entendi o que é a corte, qual que é a história, mas como que ela funciona na prática? A corte, ela funciona desse jeito. Primeiro, existem 2 etapas da corte. O hall da corte e a fase da corte. Como que elas são divididas? O hall da corte fala do tempo de espera. Quando você vai num prédio, por exemplo, ali, existem um hall, né, no prédio, que é nada mais do que uma fase de espera. Por exemplo, você vai num consultório, num dentista, às vezes tem um hall ali que você vai esperar, para depois você entrar naquela sala. Então, o hall da corte, ele fala sobre isso, sobre o tempo de você esperar. E aí, a gente entende que o tempo de espera, ele é o tempo que você está se preparando. O tempo que você está investindo em você, o tempo que você está investindo no seu ministério, na sua vida com Deus, o tempo que você está investindo, ali, igual a Júlia falou, a aprender coisas de casa, o tempo que você está investindo estudando, sendo um bom filho, um bom irmão, sabe, tendo bom relacionamento, sendo um bom discípulo, sendo uma pessoa submissa, uma pessoa tratada por Deus, uma pessoa investindo no ministério. É a fase, cara, que você vai gastar muita energia para Deus, sabe? Essa é a parte do hall da corte, é a parte da espera, é a parte de você se preparar. E a corte é a fase do relacionamento. É a fase onde você ali, nós entendemos que você tem uma idade suficiente e maturidade para começar a se relacionar com alguém. Aí você pode me perguntar, Matheus, a partir de quantos anos? Pela visão, nós cremos que a partir dos 18 anos. Então você, adolescente de 13, 14, 16, 17, vai lavar a louça. Vai caçar o que fazer, tá? É fácil você estudar, cara. É fácil você entrar na USP. É fácil você ser bom. É fácil você falar, cara, eu vou liderar nas melhores empresas. Eu vou ajudar meu pai. Eu não vou ser um Zé Mané da rua. Eu vou ser bom. Eu vou ser o melhor no que eu faço. Porque a gente não quer crente meia boca não, gente. A gente quer adolescente que domina, adolescente que influencia a sociedade, sabe? Então você tem que ser esse adolescente que não tá na fase de namorico, tipo, sabe nem lavar roupa, velho.
Entendeu? Então você que tem menos de 18 anos, o hall da corte é a fase de você se preparar, para que quando você entre 18 anos eu vou falar, caraca, por exemplo, Silas tem quantos anos? Silas já tá, não, gente, quem tem, já tá 17, Ni, quando o Ni chegar na fase da corte, fala, caraca, que homem de Deus. O moleque é um padrão, meu, fez Senai, hoje tá ganhando lá sua grana, fala, meu Deus, tá prontinho, ó, submisso, respeita a autoridade, Luan não tem problema com o Nicolas. Meu, é isso que a gente quer ver, sabe? Então, nós estamos fazendo isso para aguardar, porque entendemos que é a partir de 18 anos. Só que, gente, é relativo os 18 anos. Por quê? Porque tem gente com 30 anos que não tem maturidade, né? Então, isso é muito relativo. Mas nós precisamos entender que, em teoria, a fase da corte funciona desse jeito. O hall da corte é o tempo de espera e a corte ali a partir dos 18 anos, mas isso vai de caso para caso, amém? E aí, quais as etapas da corte? Gente, eu já estou acabando aqui, tá rapidão. Quais as etapas da corte? A corte funciona mais ou menos assim. Eu vou contar muito rápido a nossa história. Eu tive um sonho com a Júlia. Na verdade, antes de eu ter esse sonho, nós éramos muito amigos. Então, nessa amizade com a Júlia, meu, a gente ficou anos assim no mesmo grupo, com a galera da igreja, não sei o que, tal. E eu nunca imaginava que eu ia casar com a Júlia. Vocês terem uma noção, eu tinha 27, eu imaginava que eu ia casar com 29 anos. Eu estava pensando em me mudar para os Estados Unidos, eu ia fazer um seminário lá na Videira, ia me mudar para lá, enfim. Não estava imaginando casar. Até que um belo dia eu tive um sonho com a Júlia. Eu sonhei que eu estava num barco, uma tempestade muito forte no meio do mar. E nessa tempestade a Júlia aparecia. Eu estava sozinho nesse barco e a Júlia aparecia. E quando ela aparecia, eu falava assim, meu, o que está acontecendo? A Júlia? E aí, quando ela chegava, eu falava assim, o que você está fazendo aqui? Ela falava assim, eu vou te ajudar a pescar. E quando ela fala, porque eu não estava conseguindo pescar nada, eu sabia que eu estava naquele barco para pescar, e eu não conseguia pescar nada. E quando ela falava, eu vou te ajudar a pescar, e ela começava a me ajudar, gente, era tanto peixe, que era absurdo, assim, absurdo. E aí eu fiquei muito assustado com aquele sonho e perturbado, porque, falar para vocês, eu sou muito incrédulo para sonho, muito incrédulo. Tipo, para eu crer que aquele sonho é de Deus, eu tenho que orar e falar, nossa, esse sonho realmente é de Deus. Eu tenho que sentir no meu espírito. Tipo, não é qualquer coisa assim, que a Júlia fala assim, eu sonhei que é uma borboleta. Eu falei, amém, vou orar. Então, mas esse sonho me deixou muito perturbado, muito perturbado. E aí foi quando eu cheguei para contar para o pastor, porque eu já era discipulador na época. Então, primeiro passo, com quem que eu conversei? Com o meu líder. Eu não saí conversando com o fulaninho da igreja. Eu não saí conversando com, cheguei no Arthur, amigaço, vamos conversar com o Arthur. Não, cheguei para conversar com o meu líder. Então a primeira coisa, você tem interesse em alguém, com quem que você fala? Não, vamos lá, não escutei. Com quem que vocês falam? Boa, maravilha. Então por que eu conversei com o pastor? Porque ele era o meu líder. Às vezes é uma coisa que eu quero falar. Talvez você fale assim, eu tô interessado em alguém, vou conversar com o pastor, mas você é um membro de célula? Gente, com todo amor e carinho, tá errado. Porque você tem um líder. E você tem um líder que investe na sua vida. Você tem um líder que te conhece de verdade. Gente, com todo respeito, o pastor, ele é muito homem de Deus. Mas nós temos uma rede hoje, só em Ribeirão, de 150 jovens. O pastor não tem como conhecer todos nós profundamente. Para conhecer o seu caráter, conhecer se você está, bem dentro de casa, nos estudos. Não, quem te conhece de verdade é o seu líder. Que discipula você, que está sábado após sábado junto com você. Então a primeira coisa, conversar com o líder. E ali aconteceu, eu falei para o pastor, e aí passou um tempo e comecei a observar a Júlia. Comecei a observar, falei, o que ela pensa de família, o que ela pensa, começar a ter ouvidos mais abertos, tipo, o que ela pensa em relação a plano de futuro, o que ela pensa em relação a ministério. Passei um tempo observando ela, acho que coisa de um ano mesmo, assim, observando, até porque eu não queria entrar em corte, eu queria me mudar, meu foco estava ir morar fora, acabou, não sei o quê. Quando chegou em agosto, eu lembro como se fosse hoje, agosto de 2019, o pastor chegou e falou assim, eu lembro que a gente estava no encontro com Deus, e aí ele chegou e falou assim, filho, e aí, como que tá a relação à corte, como que tá o coração, não sei o quê, e eu já tinha tido diversas confirmações de Deus a respeito de entrar em corte com a Júlia. O pastor chegou e falou, pastor, estou disposto a entrar em corte, quero ser mais intencional na oração, vamos começar a orar de verdade. Aí o pastor falou, então amém, vamos começar a orar, vou orar junto com você, vou conversar com a Isabela, porque por mais que a Isabela era minha irmã, a Isabela não sabia que eu orava pela Júlia. A única pessoa que sabia era o meu pastor.
Então, essa é outra coisa. A Isabela era minha irmã, mas ela não sabia que eu orava pela Júlia. Aí o pastor falou assim, vou conversar com a Isabela para entender se a Júlia está orando por você também, se isso tem futuro ou não, o que vai dar, enfim. Começamos a orar. O pastor falou, vamos orar por 3 meses para a gente entender qual que é o plano de Deus. Aí beleza, oramos, agosto, setembro, outubro. Quando foi em outubro, o pastor chegou nesse processo. O pastor foi até minha irmã para perguntar, falou, e aí, a Júlia está interessada no Mateus? Como que tá, não sei o quê. Porque se acontece o caso de repente, o pastor, por exemplo, o pastor chegasse na Isabela, a Isabela fala assim, nossa, pastor, que viagem, a Júlia não está nem interessada no Mateus. Tipo, nada a ver. O pastor vai e ele vai analisar qual é a melhor direção. Né? Por exemplo, o pastor representando a figura do líder. Então, o líder vai analisar junto com o pastor a melhor direção. Tipo, olha, fulano não está interessado em você. Se você quiser continuar orando, você é livre para orar. Mas não crie expectativa. Né? Então, até que tenha esse momento. Porque, gente, não é expor ninguém. Por exemplo, tipo, fulano de tal está orando para você, como que tá? Não. Então, o pastor foi para sondar a liderança. Não foi, tipo, para entender o que estava acontecendo. E aí, nesse processo, a gente orou 3 meses. Quando foi em outubro, o pastor chegou para mim e falou, filho, a Júlia está interessada em você. No caso, é só o menino que fica sabendo, a menina não fica sabendo, porque o homem quem faz o pedido, pelo amor de Deus, é a primeira coisa, a mulher não faz pedido, vamos exercer o cavalheirismo dentro da corte. Né? Então, não existe esse negócio que o mundo fala de mulher empoderada, mulher que pede em casamento. Não, gente, a gente crê que o homem é o sacerdote, ele sim tem que respeitar a mulher, tratar a mulher bem, mas cada um tem o seu papel perante a Bíblia, amém? E aí o pastor chegou em mim, tô acabando, tá? O pastor chegou em mim, igual o pastor Silvio, né? O som do meu profeta, quem me dá 5 minutos? Brincadeira. E aí o pastor chegou, falou, filho, tá tudo certo, aí vamos marcar, e aí você vai pedir ela em corte? Eu falei, vou pedir. Só que nesse tempo, a Júlia, o pai da Júlia, pra quem não sabe, ele mora no Mato Grosso, ele não mora em São Paulo. E ela tinha ido passar as férias lá. Ela ficou 1 mês passando as férias lá, aí o pastor chegou e me falou assim, você tem certeza? A Júlia está 1 mês fora, as coisas podem ter mudado, talvez ela não queira mais fazer corte com você. Eu lembro como se fosse hoje, eu virei para o pastor e falei assim, pastor, eu tenho certeza daquilo que Deus me falou. Se for para ser, vai ser, e se não for, não vai ser. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu ouvi foi de Deus. E aí foi aonde, quando ela voltou, chegou o Fê e a Carla foi buscar ela no aeroporto, trouxeram, aí eu fiz o pedido, toda aquela coisa linda, e aí, graças a Deus, ela aceitou. E foi uma bênção, aleluia. Então, é basicamente assim como funciona, gente. Né? Você ali recebe, às vezes você observa a pessoa, você volta o seu lugar para oração, você fala, será que tem a ver? Será que não tem a ver? Vou orar, compartilha com as suas autoridades, você entende com a sua autoridade, se a sua autoridade sente paz naquilo. Por exemplo, eu era discipulador, eu cheguei no Bruno na época, que o Bruno era o meu líder, e falei assim, Bruno, eu tô orando pela Júlia, tipo, logo de perto de fazer o pedido também, né? Não era bem antes, assim, quando o pastor falou de orar, aí eu falei, você sente paz, você acha que tem a ver? Porque, ele era meu liderado, e a Júlia lidera hoje junto comigo. Então, também os meus líderes estavam cientes disso, para que a gente tenha realmente esse lugar de submissão, amém? E até mesmo para minha mãe, eu lembro que uma vez o pastor, quando a gente começou a orar, o pastor virou e falou assim, Mateus, compartilha isso com seus pais, para que, principalmente, sua mãe, que é cristã, que conhece da palavra, que ela interceda junto por você. Né? E esse é o papel do pai. O papel do pai é de oração. E não de querer ficar casando o filho, né? Porque às vezes tem pai dentro da igreja que fala assim, eu acho que você combina tanto com fulaninho de tal, vou tentar juntar, não sei o quê. Não, gente, o papel do pai é de orar. Né? O papel do pai é de interceder. E aí foi basicamente assim como funciona. E é muito engraçado que até contando pela Júlia rapidão, eu já estou terminando, quando a Júlia estava no Mato Grosso, você vê os pratos que o diabo tenta nos oferecer, né? Surgiu um menino lá, depois que ela voltou, a gente entrou em corte, ela contou sobre isso. Surgiu um menino lá que, ficava chamando ela pra sair e tal. Ela tava, 2 semanas antes de entrar em corte. E o menino começou a fazer ofertas, assim, muito boas, vamos sair. E o menino era bonitinho, tal, não sei o que, né, amor? E aí, não sei o que. Mas, gente, você vê que às vezes você acha assim, eu tô orando por aquela pessoa. Eu creio que é de Deus, mas, gente, fiquem de olho aberto, cara. O diabo é muito sujo, muito sujo. Né? Então, abre os seus olhos desde agora para as ofertas que o diabo pode colocar na sua mesa. Aí você está no caminho de santidade, há anos perseverando. Abre os seus olhos, guarde o seu coração, confesse tentação e não confesse pecado. Sabe? É muito melhor isso. Então, foi basicamente assim.
né, como funciona o processo. Gente, depois o pessoal vai explicar mais, é que meu tempo tá estouradíssimo aqui, já se foi embora, né? Então, é basicamente isso, mas o processo da corte foi isso, de conversar, não tinha presente, tipo, fora de data, eu vi um elefante, né, tipo, comprando não sei o que pra Júlia, foi até engraçado, né, foi o Bruno engraçado, usar o exemplo do Bruno. Ele tava em corte com a Lilo, e ele viu um elefante que a Lilo gosta muito de elefantes. E aí ele comprou aquele presente, mas ele deixou guardado. Ele não saiu dando assim, um dia perfeito, vou comprar um presente pra Lilo. Não, por quê? Porque presente, gente, é em data comemorativa, tipo aniversário. Sabe, não é assim, vou comprar presente. Não, então era basicamente isso, a gente não saía sozinho. E quando precisava sair sozinho, eram em ocasiões extremamente, assim, pontuais. Por exemplo, na fase do casamento, a gente precisou visitar alguns fornecedores sozinhos, a gente mandava mensagem pro pastor, falava assim, pastor, estamos indo em tal lugar, mas era quando realmente não dava para levar nenhuma vela. Por exemplo, a gente teve casos de fornecedor que a gente não tinha como, o fornecedor não liberava velas. Mas tem muita história para contar, eu não tenho tempo. Mas eu falava, pastor, depois eu conto. Depois eu conto. E aí, acabou. E aí, é isso. Beleza, gente? Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tem bastante tempo. Mas, acima de tudo, galera, eu quero encerrar minha palavra. Lance, se quiser subir. Eu quero encerrar minha palavra falando sobre o firme fundamento da corte, que é Cristo Jesus. Sabe, eu li uma frase num livro que ela fala assim, se você não está pronto, se você não tem um relacionamento com Deus, então você não está pronto para ter um relacionamento com alguém. Sabe, eu creio que essa é uma noite, e de verdade, enquanto eu orava isso, e até, me emociona um pouco, porque eu senti o Senhor falando conosco nessa noite, que alguns de vocês, você precisa voltar para algum lugar. E esse lugar é o lugar da presença. Sabe, eu sinto que alguns de vocês aqui, você se perdeu buscando outras coisas. Você se perdeu buscando relacionamento, você se perdeu buscando agradar o coração de outra pessoa. E em certos momentos você esqueceu do coração que você precisava agradar, que é o coração de Jesus. Sabe, gente, eu glorifico o nome do Senhor, fase da corte, o casamento foi lindo. Gente, tantos testemunhos para contar. Mas o que a minha oração e da Júlia todos os dias era, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que mais do que uma festa bonita, que mais do que as pessoas falarem, caraca, que casamento lindo, mas que as pessoas saiam sentindo a presença de Deus. Sabe que, gente, eu choro pela corte porque é a presença de Deus. Sabe quantas vezes eu e a Júlia no dia da corte, aquele lugar era tomado pela presença. E a gente perdia tudo rumo, a gente tinha coisa do casamento para falar e a gente falava, cara, a presença de Deus vinha, a gente começava a orar em línguas juntos, a gente começava a construir vida, a gente começava a construir o nosso relacionamento através da presença de Deus. Sabe, então talvez você veio aqui para ouvir sobre corte, você vai ouvir sim. Mas eu quero que essa noite seja uma noite de você falar, cara, Deus me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu troquei as prioridades. Me perdoa porque eu fui atrás de uma coisa que não era a sua presença. Sabe, gente, vocês podem conversar com qualquer casal de corte. Mas uma coisa que você sempre vai perceber é a bondade de Deus. Sabe, a essência da corte é Jesus, gente. É Jesus, é muito mais que regras, é muito mais que... é errado demais. Sabe, o nosso Deus, Ele é bom, nosso Deus, Ele é aquele que é digno. Sabe, vamos parar de olhar para o seu coração, olhar para as suas vontades. Porque a corte é a morte, gente. A corte é a morte da sua vontade, a corte é a morte do seu querer. A corte é a morte de você falar assim, Deus, eu quero realmente ter uma relação sexual, eu quero beijar na boca. Eu tô há 10 anos me guardando e eu já namorei, eu sei o quanto é difícil e é dia após dia morrer, gente. Sabe, essa é a corte. Não é agradar só o coração da sua liderança, é agradar o coração de Deus em primeiro lugar.